Olha só, boa tarde para todos. Vou começar a gravar aqui a aula. Então, eu vou colocar aqui a pauta a respeito da aula de hoje. Hoje é o dia da produção textual. Boa tarde. Do gênero conto. Hoje sai da página 14 a 16, para. Tá? Então, o que eu vou fazer? Assim que todos terminarem o conto, eu vou começar a correção dos exercícios de ontem, que é a parte do modo interativo. 33 a 36. Então, é o seguinte, aquela parte que eu expliquei, passei no quadro e postei no grupo do WhatsApp, eu quero que vocês tenham no caderno, por escrito, tá? E eu vou retomar esse mesmo conteúdo na hora de explicar resolver as questões, corrigir as questões. E a pauta, a tarefa ficou a parte de produção de texto, página 14 a 18. Tá? Então, foi algo que pedido pela coordenação, desses itens que são trabalhados, acrescentados durante as aulas, para vocês registrarem no caderno. Porque o caderno não é agenda para vocês copiarem só a pauta da aula, né? Claro que a gente usa muito a apostila. Já tem muita coisa para a gente fazer na apostila que não dá tempo da gente explorar tanto o caderno. Mas essas informações que são importantes, como essa forma do modo imperativo, eu quero que vocês tenham registrados no caderno, tá? Manda lá no nosso grupo aquela foto do quadro de ontem. Não, eu mando novamente no grupo o que eu fiz por escrito, porque aquele garrancho ali, pelo amor de Deus, né? É vergonha. Eu falei, professora, a letra desse jeito aqui. Não, mas eu começo a bagunçar e fica meio difícil de entender. E esse aqui está bem organizado. Ai, calma aí, deixa eu ver. Tem um aluno pedindo para entrar. A mulher ele está aqui. Luiz, vai jogar hoje à noite ou você, Thiago? Luiz. Bora jogar eu, você, o Thiago. Você já jogou uma partida, Thiago, nesse programa? Também não, vai ser a primeira partida mesmo. Luiz, espera todo mundo ficar online, Bruno. Inicia a partida, eu vou chegar em casa, não. Luiz, não tem aquele bagulho lá do que quer fazer clique lá, pô? Então, daí, já tem uma tão dinheiro. Ele teve uma live dele que teve só 2 views, velho. Você já viu? Então, eu chamei ele para jogar com o monte, entendeu? Jogar mais fácil, né? O segredo quando você tem gemas no Shadowfight é você comprar todas as armas. Eu fiz isso. E ainda sobrou um monte de gema. Copiaram? Sim. Os alunos online, todos copiaram? Yes. Yes. Como eu beijão no pé dele, cara? O cara tá vendendo o sapato dele. Os alunos online, todos vocês têm o material para você de apoio? Para vocês produzirem o texto? Eu tenho meu caderno. Não. Vocês têm a folha que é da atividade avaliativa? Oi? Só um pouquinho. Que folha? A atividade avaliativa que a Kézia pediu para vocês, para o responsável por vocês buscar aqui, que é sobre a produção de texto? Não peguei não. Não? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou postar no grupo a atividade avaliativa. Se vocês preferirem imprimir e escrever, pode fazer por ele. Aí vocês imprimem e só vêm trazer aqui para mim, aqui na escola, para eu poder corrigir. Não tem tá? como copiar? Não, eu não sei como que eu vou fazer, que eu não peguei essa folha. Então, vocês teriam que buscar aqui a folha. Eu vou mostrar para vocês qual que é. Teriam que buscar aqui a folha para vocês poderem fazer.
E por isso que eu estou perguntando, para vocês não ficarem sem fazer, vocês façam no caderno. Façam no caderno, tirem foto para mostrar que vocês fizeram. Mas eu preciso corrigir. Então, para eu corrigir, vocês precisam passar a limpo na folha oficial para valer nota de 0 a 10. Mas por agora, como eu não vou conseguir pegar essa prova de vocês agora, como os alunos presenciais, vocês entregariam para mim depois, para eu corrigir depois. Entenderam? Sim. Então, eu vou colocar lá. Se vocês puderem preferirem imprimir a vir aqui na escola buscar, porque são 2 viagens, é para buscar e depois para trazer de volta, para eu poder corrigir. Não tem como imprimir. Não tem como imprimir. Por isso que eu vou mandar para vocês. Entenderam? Manda para mim um oi no WhatsApp, que eu já mando para vocês. Os 4. Renato, Arthur e Leonardo. Não, eu vou mandar no Word para vocês. O arquivo. Eu já tô com o negócio. Vocês podem... Não, manda para mim no privado, que eu mando para vocês pelo privado. Rapidão. Não tem teatro. Nossa, olha o que dá de filme. Thiago não vai comer nada, tá ligado? Bebe água, Thiago. Olha lá. Pode. Porque vocês vão escrever, não é cópia, né? Então, não vai. Só para escrever Isso, narrativo. 30 linhas. Meu Deus. Nossa. Olha os pedidos de lanche que eu vou. Por favor. Se tiver do bolo, dia da minha. Dia da minha. A minha tem um dia. É o dia do bolo. Você já pensou em entrar no jornal? Jornal do bolo. Explicando todo tipo de bolo que existe, qual bolo você mais gosta. Acho que vai dar um bom jornal. Só um pouquinho que eu vou fazer a leitura com vocês, tá? O senhor tem que escrever de lá? Sim, espera só um pouquinho que eu vou fazer a leitura com vocês. Professor, Ah, é para escrever de lá ou caneta? tem que entregar para mim a caneta. O rascunho, o texto inicial de vocês podem escrever a Vai lápis. fazer uma prova embaixo das flores. É o texto dele que caiu. Profe, para fazer um conto do João Preguiçoso. Isso. É o mesmo texto que tem no material de vocês. Eu vou ler para vocês a Onde que proposta. tava esse conto aí? Eu até falei para vocês que tinha uma atividade que era para vocês fazerem, que eu ia aproveitar do material para vocês não precisarem fazer na apostila. Aí seria atividade avaliativa. Oi. É para copiar o que você tinha mandado ontem Sim. no caderno? Depois eu falo sobre isso com vocês. É para copiar, sim, no caderno. Tá? O que eu mandei no grupo do WhatsApp, o modo imperativo.
Deixa eu ver, interromper aqui para a apresentação. Vou. Tiago, Luiz, você vai ter que escrever de novo primeiro e depois passar a caneta. Depois, eu não vou dar outra folha, tá? Você pode fazer a caneta direto, mas... Então, Não, mas não é para você copiar o texto. Como assim? Você vai criar o seu texto. No mínimo 15, máximo 30 mas aí, linhas. professor, vai segunda perda de tempo. Lógico que não, vocês têm 2 horas para fazer isso. 2 horas? Vamos demorar 2 horas. Ó, eu quero silêncio de vocês agora, tá? Olhem só, no texto aqui eu já fiz uma introdução o que é o gênero conto, tá? Para vocês se situarem, recordarem o que foi trabalhado na aula. Conto popular João Preguiçoso. O que é conto? Você já sabe, mas não custa lembrar. O conto é uma narrativa curta, o escolar tem aproximadamente 30 linhas, é preciso criar enredo, narrador, personagens, tempo, espaço. O narrador é quem conta o enredo, a história. Atenção à estrutura tradicional do conto. Apresentação, complicação, clímax e desfecho. Então, o texto de vocês precisa girar em torno disso daqui, que faz parte do enredo. Apresentação, vocês vão fazer a situação inicial do texto, conforme os textos que foram lidos na aula. Qual que era o texto que eu já esqueci? A mulher violenta. A mulher do piolho. E a mulher teimosa. É isso. Baseado... E o João Preguiçoso. A mulher do piolho e a mulher teimosa. Isso. Então, todo o texto vai ter a apresentação inicial do texto, a situação inicial, a complicação, o clímax e a parte principal do texto. No caso da mulher que mata piolho, foi quando ela foi jogada no poço. E o desfecho, a parte final dele, como que foi contada a história por final. É como se fosse uma tragédia? Seria uma tragédia? Não, vai depender do texto que você for contar. O texto ali não necessariamente precisa ter uma tragédia, né? O conto popular ou tradicional é uma narrativa passada de geração em geração, sem, contudo, conhecermos o autor. A autoria é atribuída ao povo. A história é modificada, cortada, aumentada, à medida que vai sendo repetida, e mantém-se viva graças à memória dos contadores de histórias, pais, avós, tios, professores, etc. De um modo geral, os contos populares falam de costumes, superstições e crenças de personagens comuns, e não de fadas, duendes ou criaturas fantásticas. Então, não é sobre isso que é para vocês falarem, de conto de fadas, criaturas fantásticas. Tais personagens nem sempre têm nomes. Isso acontece porque, nesses contos, as ações são mais importantes. Então, por exemplo, a mulher que mata piolho, ela tinha nome? Não. O marido dela tinha piolho? Não, tinha. Ele tinha nome? Não. Então, não são tão importantes esses dados no texto, quando é conto popular. É só a história. O marido, a mulher, o filho, a avó, a mãe, coisas do tipo. Isso acontece porque nesses contos as ações são mais importantes que as personagens que se tornam representativas de segmentos sociais padronizados. O que chamamos personagem tipo, o vilão, a mocinha, o mordomo. Então, por exemplo, vocês podem contar uma história em que vai ter só a mocinha, não tem um nome a mocinha. Vocês podem colocar até características, até as características, mas não precisa citar nome, fazer muita coisa, não. É só contar a história. Embora sejam narrados no passado, nos contos populares, o tempo e o espaço, por vezes, não são determinados. Então, não precisa determinar o espaço. Vocês podem ver que aquela situação da mulher do piolho aconteceu numa discussão. Não foi determinado em que período ocorreu essa discussão. É uma discussão, uma briga que finalizou com a mulher no poço. Então, pode ser questão de minutos aquela briga. Mas não há nada determinando na história, marcando tempo ou espaço. Não são determinados. Aliás, a universalidade e a temporalidade são características dos contos populares.
A personagem tipo Pedro Malas Artes, que se consagrou como um caipira espertalhão, não é particularidade da literatura de um determinado país. Daí o caráter universal. Malas Artes é também conhecido em outros países, como Espanha, e Portugal. As personagens tipo também são atemporais, porque costume é pressuposto que se reitera, e por isso mesmo é impossível delimitar o tempo em que acontece a história. Então, aqui ele colocou Malas Artes. Malas Artes é um personagem caipira, que ele é como se ele fosse universal. Ele pode ser contado por qualquer lugar e ele tem aquela originalidade. Ele não é um personagem marcado daquele determinado grupo. Pode ser representado por outros grupos qualquer. Por isso que ele é chamado de atemporal. Tá. Deixa eu ver onde que terminou aqui. Autores contemporâneos costumam escrever seus próprios episódios. Deixa eu ver aqui. Tem alguém falando comigo? Só um pouquinho. Já sei, vai ser o Chico Murray. O Chico Murray. Nossa, uma vez, um garotinho com milhão. Pronto. Calma aí. Já voltei. Ó. Então, aqui. Autores contemporâneos costumam escrever seus próprios episódios a partir de personagem tipo. É o caso de tantos enredos em que surge a madrasta, personagem tradicionalmente conhecida por ser má, com suas enteadas. Porém, muito se engana quem acredita que os contos populares destinam-se apenas à leitura das crianças. Então, não é um texto lido só por crianças. Podem ser, esses textos eles podem ser lidos por outras faixas etárias. Não, por meio do conto popular é possível extrair regras de etiqueta, advertências, correções de comportamento, dado o caráter simbólico do gênero, que, sem dúvida, diz mais do que parece dizer. Se a gente fosse analisar o texto da Mulher do Piolho, por exemplo, ali, a mulher, nós podemos trazer características que são sociais, que estão falando muito sobre esse assunto hoje, mas ali é um texto ficcional, que é a questão do feminicídio, agressão à mulher. Então, no texto, ele é muito mais amplo do que a gente possa imaginar. Então, se a gente for pensar, esse texto, tipo assim, seria um assunto pesado para a criança, né? Mas da forma que foi contada a história, não. Se você não prestar muita atenção na leitura, você nem consegue ir para esse foco, para esse lado da interpretação, que seria um feminicídio, porque ali não está explícito nada disso. É de acordo com a nossa interpretação. Por isso que ele é universal. Por isso que qualquer pessoa pode ler esse tipo de texto. Proposta de redação. Você deverá desenvolver um conto popular a partir do fragmento abaixo. Não, vocês vão criar a partir do que eu escrever aqui, da proposta, da proposta que eu coloquei. Eu não gosto de tema livre. Você escreve sobre o que você quiser. Não, tem que ser algo relacionado ao gênero trabalhado em sala e ao conteúdo proposto. Esse texto foi trabalhado em sala, inclusive. Esteja certo de que ninguém pensaria naquilo que você pensou. Isso é ser original. Não tenha preguiça de escrever e reescrever o texto. O segundo é sempre melhor do que o primeiro. O terceiro é muito melhor do que o segundo. Até o final do seu conto, o leitor pretenderá encontrar respostas para o que, quem, como, quando, por quê. Essas perguntas, se vocês utilizarem bem essas perguntas, o que, quem, como, quando e por quê, já está pronto o texto de vocês. Mas não pode nem dar um tempo? Não, o tema está aqui, eu vou ler, eu estou lendo. Antes de entregar sua produção textual ou ao corretor, no caso, a pessoa que vos fala, releia o que escreveu, faça a autocrítica e a autocorreção. Confira o seu texto, se está fácil de ser entendido, se as frases e os parágrafos estão bem ligados, se as ideias estão numa sequência cronológica e não se embaralham.
Se não há repetições, nem sobra de palavras. Se ortografia, as regras de acentuação gráfica e pontuação e os plurais estão corretos. Isso aqui entra na adequação linguística, tá? Quando fala em acentuação gráfica, pontuação, plural, ortografia, é adequação linguística, é a pontuação que eu atribuí aqui. Se sim, 2 pontos, se parcial, 1 ponto. Pertinência ao tema. É sobre o que eu pedi para vocês escreverem. Sobre aquele assunto que eu vou ler agora. Pertinência ao tema. A adequação discursiva é sobre o gênero proposto. Eu pedi aqui para vocês escreverem um conto popular. Vocês têm que escrever um conto popular, com os elementos estruturais da narrativa. Personagens, espaço, enredo, narrador, tá? Marcas de autoria da escrita de vocês, logo, e aspectos gerais, gramática e ortografia. O tema, vai começar o texto assim. A janela do quarto de João Preguiçoso há muito tempo já não se abria. O portão, aos poucos, havia enferrujado, a grama havia crescido. O cachorro, antes tão fiel, havia fugido. Um dia, antes do Natal, seu Agenor, o vizinho, resolveu bater a porta da casa do João Preguiçoso. Bateu, 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 quase desistiu de tanto bater, até que vocês vão continuar essa história. Já tem o início, agora vocês vão dar continuidade a esse trecho. Todo o início de novo, não. Não, vocês vão copiar, escrever a partir daqui. Tem que ser 30 linhas a partir desse, né? Não, no mínimo 15. Não. Mínimo 15. Você tem de 15 a 30 linhas para escrever seu texto. Tá? Bom. Como o texto é continuação, vocês podem colocar o mesmo título, João Preguiçoso. Se vocês quiserem criar um título melhor, fica a critério de vocês, tá? Quem não está com a folha, faça no caderno o texto e envie por foto para mim. Depois vocês precisam passar a limpo e entregar o texto na coordenação, tá? Não tem que escrever o texto inicial. O texto inicial já está escrito. Vocês vão continuar o texto a partir até que... Olha o chat. Eu acabei de ler. Calma aí. Renato, aquele negócio lá do modo imperativo é para vocês copiarem no caderno, tá? Mas depois a gente fala sobre isso. Se preocupem com o texto de vocês, que vocês darão continuidade no que foi escrito no início ali. O que aconteceu depois que o homem bateu até que cansou, cansou, quase desistiu, e o que aconteceu na sequência? Vocês vão criar, tá? Uma fala tem um link por gravação. Início de fala. Não, só no início. Na fala do narrador, se você tiver um narrador para falar a história, você vai falar: fulano disse, perguntou, respondeu. Aí é a fala do fulano. Então, São verbos elocucionais. Mostrar que eu encerrei a fala. Bom, que você encerrou a fala depende, se Não, for... eu encerrei a fala do personagem. Ele fala algo, mas não é que acaba. Bom, se for uma pergunta, interrogação. Mas a pessoa vai... Sim. Você vai entender? A fala, toda vez que você vai escrever, transcrever uma fala, você vai ter que utilizar pontos. Interrogação, se for uma pergunta, exclamação se for exclamando, se for afirmando, ponto final. Todo texto vai ter que ter o ponto final. O que você pode fazer é marcar a fala do narrador. Aí o narrador vai ter que dizer, fulano disse, se você for usar o discurso direto. É que tem 3 tipos de discurso. Escreva o discurso que você acha mais fácil.
Se você acha mais fácil escrever com travessão e a fala dos personagens, faça isso.
Boa tarde, Kézia. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professora. Todos estão na aula, professora? Todos Sim. entraram? Oi. Todos. Menos o Igor. Que bom. Quem? O Igor, ele entrou esse... O Igor Não, tá Igor aqui. O Igor tá sim. Quem que é Lucário? é o Arthur. Ah, e Arthur, cheio de graça, né? E a Eliane é o Leonardo, certo? Leonardo, isso. Ah, tá. Beleza. Entendido. Eles só tô estão fazendo verificando. atividade avaliativa. Beleza. Só tô verificando se todo mundo tá na aula, todo mundo tá acompanhando. Tá bom? Gente, só um pouquinho. O que ele está falando aqui? Tá, beleza, então. Obrigada, professora. De nada. Olha o chat. Mas e a avaliação? Então, eu escrevi aqui no chat. O aluno que terminou de fazer a atividade avaliativa já escreveu o texto, envie para mim, para eu ver se realmente fez, por foto, e depois que terminar, copie aquele texto que eu passei no quadro de modo interativo. Porque depois que todos terminarem de entregar a prova, eu vou começar a corrigir os exercícios. O texto eu não fiz, eu fiz só os negócios de modo interativo. Uhum. Mas Você já fez todo o modo interativo? Vou fazer como texto. Tá, eu vou corrigir com vocês. A dúvida que vocês tiverem vai ter que ser tirada comigo mesmo, não tem como. Tá? Você já terminou o texto? Não, eu tava fazendo a avaliação agora. Só que eu não sei o que é Tá, pra fazer. beleza. É para fazer a avaliação. Terminar a avaliação para eu começar a corrigir.
Não, é pra copiar o que você mandou no grupo e depois fazer a avaliação, é o contrário. É o contrário. Ah, mas Mas se você fez, não tem problema. não, mas eu não Eu terminei o primeiro. Prof, como que é para começar o texto? Como assim? O texto já foi começado. É para você dar continuidade ao texto. Mas qual que é o começo do texto que eu não entendi? O texto está na folha. Está assim. Cadê? Deixa eu procurar o texto de novo. Mas eu estou no grupo, eu não tenho a folha. Cara, a galinha solta ovo. Mas A cadê galinha tá aqui? dando, porque ela solta ovo. Tipo, ela. O texto está escrito assim. Eu vou colocar aqui para vocês. Coloca aí. Prof, é pra gente escrever o início do texto e depois... Não, você vai dar continuidade. É pra dar continuidade até o até aqui, né? Isso. Tipo, começando do até aqui. a gente Você vai começar a partir do até aqui. Mas é pra gente escrever tudo Eu isso. coloquei na primeira linha continuação até que eu vou começar o texto. Pode ser. Você vai começar a partir do até aqui. Eu já iniciei o texto, vocês vão dar continuidade. O que vai ser original é a continuidade de vocês. Mas é pra escrever tudo isso e depois... Não, já está copiado. Você vai dar continuação. Mas é que eu tô sem a folha. Aí você vai ter que copiar mesmo. Ah, não tem problema não. Só que não conta o número de linha isso aqui, tá? Quê? Isso daqui não faz parte do número de linha para vocês escreverem. Isso daí é a parte. Peraí, mas tem um limite de linhas aí? Limite 15. Oi? Limite é Menos 15. de 15. Não, de 15 a 30 linhas. Mas então aqui no meu caderno eu vou ter que fazer até 30 linhas. De 15 até 30. De 15 até 30. Ô, Ronaldo, o seu texto tem que ser escrito até 30 linhas. O que eu coloquei a mais não faz parte do seu texto. Então, ele não conta como número de linhas. Você tem que escrever no mínimo 15, no máximo 30, dando continuidade a esse texto que está aqui no chat. A gente não pode conversar, senão vai virar resposta. Entendeu? A quantidade de linha mínima é 15 linhas e no máximo 30. Você pode escrever 20.
Você pode escrever 25. Tem que ser no máximo 30. E dando continuidade nesse texto. Como esse texto já foi escrito, não é para vocês usarem a quantidade de linha contando com isso. Qual é o prazo para entregar a atividade? Não entendi, Renato. Qual é o prazo para entregar a atividade? Ó, quanto antes você puder entregar aqui na escola, melhor. Porque eu preciso Até corrigir que que é dia? Entrega até sexta-feira. Porque Tá. sexta-feira eu tenho aula aqui na escola e eu venho buscar. Tá? É porque redação demora a corrigir. Eu preciso de mais tempo para poder corrigir.
Os alunos que estão enviando a tarefa para mim, a tarefa não, a atividade avaliativa, para não ficar com tempo ocioso, é para fazer a tarefa, os exercícios da tarefa. Até porque eles não precisam que eu explique para vocês. Então, vocês fazem tranquilamente, sem a minha intervenção. Aí, após todos terminarem, eu vou começar a corrigir os exercícios da página 33 a 36. Quando você puxa a tarefa anunciar, ele já terminou.
Posso começar a corrigir? Não. Não, professor, eu vou ter que refazer o texto. Tá, Por um erro que eu não olhei. beleza.
Aí você acredita que aquela trabalha pomada? Obrigada pela participação de todos. Não vai usar? Não, vou pra outra sala. Até a próxima. A outra mais Tchau. top de anil. Vai, fica aí. A fruta mais top de anil.